Quem somos nós? De onde viemos? O que devemos fazer? E para onde vamos? Por que estamos aqui? É uma pergunta elementar, não é? O materialismo moderno tira das pessoas a necessidade de se sentir responsável. E muitas vezes a religião faz o mesmo. Mas acho que se estudar mecânica quântica bem a sério, a responsabilidade volta direto para o seu colo e não dá respostas que são claras e reconfortantes. Ela diz, o mundo é um lugar muito grande, muito misterioso. O mecanismo não é a resposta, mas também não vou dizer qual é a resposta, porque já é bem grandinho para decidir por si mesmo. E assim, todos esses caras que eu citei são todos gênios, né? O Kant, o Augusto Comte, o Newton, o Hobbes, o Locke, o próprio Marx. E muitas coisas de que eles falaram estavam certas, né? Mas o que eu queria falar aqui é que assim, eu acho que a parte ruim, o lado problemático da coisa, é isso que na época esse sentimento que eles tinham, que era esse sentimento, esse zeitgeist da época, de que o homem já sabia tudo, né? Que o universo não tinha mais mistérios a ser desvendados, então o homem já tinha entendido tudo, e quando nem é uma coisa tão autêntica assim, porque, por exemplo, o Isaac Newton, o livro dele, né, o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele, que é considerado o maior livro da ciência, é o único que dão valor, né? É o único que a gente tem acesso, que a gente estuda. Mas já foi descoberto que por mais de 200 anos, a maior parte da obra dele, que foi 3/4 da obra dele, foi escondida e nunca foi divulgada. E essa obra, na verdade, era sobre religião, sobre traduções da Bíblia, interpretações da Bíblia, misticismo, pedra filosofal, ele falava disso, falava de um monte de coisa que era sobrenatural, falava desse mundo metafísico, desse mundo espiritual. E assim, é estranho, né, que a gente só deu valor porque era conveniente pegar ali o livro dele que era matemático, que era determinístico, e ignorar todo o resto, esconder todo o resto. E sendo que assim, se ele é um dos maiores gênios da humanidade, é estranho que só um livro dele fez sentido, né? Só um livro dele era bom e o resto, tudo que ele escreveu era porcaria. E na verdade o pensamento todo do Newton, pelo que se sabe agora, né, que é uma coisa recente, que estão começando a estudar essas outras coisas, quem comprou essa obra dele foi leiloada, né? E quem comprou foi também um dos maiores economistas do mundo,
que é o John Maynard Keynes, né? Inclusive tem toda a teoria keynesiana, toda a nossa economia, o PIB, como a gente divide o PIB, consumo, investimento, gastos do governo, exportação, importação, juros, toda essa relação dessas variáveis macroeconômicas que a gente fala, a taxa de câmbio, ele contribuiu muito para isso, né? Também ele é considerado o pai do neoliberalismo, ele que, como ele fez essas equações que relacionam aí as variáveis macroeconômicas, ele meio que deu poder para o governo, né? Então existiu o liberalismo clássico, que era deixar a economia funcionar, que a mão invisível iria colocar tudo no seu lugar, todo mundo ia produzir, todo mundo ia trabalhar e tal, e a economia ia ascender. E aí quando teve a crise da Bolsa de 29, aí teve uma crise econômica mundial, e aí a teoria dele ficou muito forte, né? Aí a teoria dele que era o Estado influenciando nessas variáveis macroeconômicas, com políticas macroeconômicas, para meio que ajeitar as falhas do liberalismo. E é interessante porque ele que comprou essa obra do Newton, né? E pelo que aí eu acho que ele escreveu até um livro sobre isso, que na verdade o Newton queria fazer a obra do Newton era uma coisa querendo descrever o universo, sim, como se, só que não só essa parte matemática que foi divulgada. Na verdade ele queria descrever o universo como composto, como uma coisa mais oriental, né? Aquela coisa do budismo, de que tudo pertence a tudo, né? De que tudo faz parte de algo maior e eu também sou Deus, uma coisa meio que assim, né? O Newton inclusive era bastante cristão, e essa obra universal que ele escrevia como um todo não era só essa parte determinística, né? Tinha toda essa parte mística também. Todas as realidades no campo quântico estão existindo simultaneamente? É algo que você não pode impedir. Há literalmente mundos diferentes em que vivemos. O mundo macroscópico que vemos é o mundo de nossas células, é o mundo de nossos átomos, o mundo de nossos núcleos. E cada um deles é um mundo totalmente diferente, possuem suas próprias linguagens, possuem suas próprias matemáticas, não são apenas menores. Cada um é totalmente diferente, mas são complementares porque eu sou meus átomos, mas também sou minhas células, também sou minha fisiologia macroscópica, é tudo verdade. São apenas níveis diferentes de verdade. O nível mais profundo de verdade descoberto pela ciência e pela filosofia é a verdade fundamental da unidade, no nível subnuclear mais profundo da nossa realidade. Você e eu, literalmente, somos um. E com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo, computadores, telescópios, né? Hoje a gente tem satélites, o homem foi para o espaço. Hoje a gente está numa época que o conhecimento chegou num lugar que a gente ter certeza absoluta de alguma coisa é um diploma de burrice, porque na verdade a gente sabe que a gente tem mais dúvidas mais perguntas não respondidas do que respondidas. A gente tem mais dúvidas do que respostas. E o próprio Newton, é engraçado ele ter escrito isso nessa época do determinismo, né? Porque ele escreveu uma frase bem bonita, que foi: o que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora é um oceano. E hoje a gente chegou exatamente nesse ponto. Então hoje a gente já está estudando do que a matéria é feita, né? Toda a matéria é feita de partículas quânticas e a estrutura elementar da matéria. E a gente percebeu que essas partículas, do que tudo é constituído, inclusive a gente, e tudo que é determinístico, né? Tudo é constituído de partícula quântica que se comporta de uma maneira bem estranha, assim, que é muito difícil entender. Ela não se comporta de maneira determinística, se comporta de maneira estatística. Matéria não é o que pensamos ser por um longo tempo.
Para os cientistas, a matéria sempre foi pensada como uma conclusão, no sentido de que é estática e previsível. Dentro de todos os átomos e moléculas, todo o espaço dentro deles, as partículas tomam uma quantidade insignificante do volume de um átomo ou de uma molécula. As partículas fundamentais. O resto é apenas vácuo. O que acontece é que as partículas parecem aparecer e desaparecer o tempo todo. Então, para onde vão quando não estão aqui? Bom, é uma pergunta difícil. Eu vou dar duas respostas. Primeira resposta. Elas vão para um universo alternativo onde as pessoas naquele universo estão se perguntando a mesma coisa sobre aquelas partículas. Quando elas vêm para o nosso universo, elas dizem para onde foram. Chega a se teletransportar, coisa que parece de filme de ficção, né? As partículas quânticas, elas se teletransportam no espaço-tempo. Até esse negócio do heliocentrismo, né? Porque a gente... Era o geocentrismo, então a religião, na época que a religião, Idade Média, que a religião tomava conta, existia o geocentrismo, porque era aquela coisa da Bíblia, né? Então Deus fez a Terra em 7 dias, tal. A Bíblia não fala de outros planetas. Na verdade, assim, a Bíblia é um livro muito rico e fala muitas coisas que às vezes as pessoas que a gente não tem nem preparação para entender. Mas, por exemplo, eu já vi na Bíblia falando que a Terra era redonda, sendo que até 1500, lá na Idade Média, a gente achava que a Terra era plana. E então era isso, era o geocentrismo. Aí depois, quando a religião foi perdendo a força, veio o heliocentrismo. E hoje em dia, se alguém refuta o heliocentrismo, já vão tirar sarro da cara, né? Sendo que, assim, é mais complicado que isso, né? Na verdade, o heliocentrismo nem é verdadeiro, assim, porque o universo, a gente já sabe que o Sol já não é mais também o centro do universo, longe disso. E nem a Terra gira em torno do Sol, como pensa o Sol parado e a Terra girando, né? Na verdade, os dois giram em volta de um centro ali do eixo de gravidade deles, então os dois giram um em torno do outro, porém como a Terra é muito menor, o movimento da Terra é muito mais perceptível. Mas o Sol também gira em torno do centro da galáxia, e no centro da galáxia também tem um negócio muito louco, que é o quasar, né? Tem um buraco negro, e ali do buraco negro é ejetado uma energia, então até um fenômeno bem lindo, que tem um raio cósmico que sai do meio do centro de uma galáxia, e ninguém consegue entender direito ali, porque é uma coisa que envolve distorção do espaço-tempo, aquela coisa bem do filme Interestelar, né? Quando a gente vai falar dessas coisas, é difícil entender, né? Igual quando a gente fala da relatividade de Einstein, da relatividade do tempo. O tempo é realmente relativo, a gente pode viajar no tempo, então só que bagunça a cabeça quando a gente começa a pensar nessas coisas. Por exemplo, até esses filmes tem o De Volta para o Futuro, o próprio Interestelar, o Lost trabalha com isso também, com viagem no tempo. Tem uma série nova aí do Netflix, esqueci o nome, que também fala de viagem no tempo. Aquele filme Donnie Darko mexe bastante com isso, né? E são filmes difíceis de entender, porque quando a gente fala de viagem no tempo, aí cai naquele paradoxo, né? Se eu construo uma máquina, viajo no tempo, aí eu vou para o passado, aí eu mato meu avô, e aí se meu avô não existiu, meu pai não existiu, eu não existi, quem que construiu a máquina no tempo para voltar no tempo? Então cai nisso, né? Que daí já é um outro conceito, que é o conceito de universo paralelo. Então quer dizer que quando você volta no tempo, você vai abrir uma fenda no espaço-tempo e vai existir uma outra realidade a partir dali, né? Um outro universo. Que são coisas bem complicadas, mas não são coisas assim de ficção científica, né? Tem pessoas, cientistas muito importantes, pessoas que ganharam prêmio Nobel de Física, que estudam essas coisas, né? Teoria das cordas. Na teoria das cordas,
o universo tem 11 dimensões, né? E esse negócio de universo paralelo que é uma coisa muito louca de se pensar, que não existe só eu aqui nesse universo, tem um outro eu em outro lugar, e talvez cada ação cada escolha que eu faço, eu estou abrindo aí essa fenda e estou abrindo um universo diferente com aquele outro caminho. E o próprio conceito de universo já é um conceito que já está ultrapassado, porque a gente já está com o conceito agora de multiversos, né? Então são coisas muito difíceis de compreender, e então que parece que o debate hoje tá com gente ainda, ficou muito esse resquício aí da Renascença, né? Porque o debate hoje parece que é o pessoal da Idade Média, então é aquele pessoal mais religioso, que lê a Bíblia ao pé da letra e acha que já entendeu a Bíblia, então é um manual de instruções e vamos seguir aquele manual direitinho, então eles ignoram aí a ciência, os dinossauros não existiram, não tem na Bíblia, então não existiu. E aí tem gente até que fala que a Terra é plana ainda, né? E aí essas pessoas são vistas como ignorantes pelas outras pessoas, que são as pessoas que estão hoje, só que elas estão no século 17 ainda, estão nessa época aí do iluminismo, né? Porque aí também essas pessoas estudaram um pouquinho mais, são aqueles engenheiros que resolveram umas derivadas integrais, aí acham que já decifraram o universo, né? Aí os ateus, aí já vira ateu, então eu já sei que Deus não existe, né? Porque Deus não cabe no meu microscópio, eu não posso analisá-lo, então Deus não existe. Então já tem respostas muito fixas ali, né? Já é o determinismo total. E acabam olhando com desprezo, né, para essas pessoas. Aí tem as pessoas mais da humanas, que também estudou esses aí, o Augusto Comte, o Locke, o Rousseau, aí o Nietzsche, Deus está morto, aí o Marx, né? Então já acharam o mal de toda a humanidade, que é o capitalismo, e a igreja só é simplesmente um instrumento do capitalismo, e a família também. E essas pessoas que estudaram um pouquinho mais costumam olhar com desprezo, riem, né, numa discussão com uma pessoa que é um pouco, com uma pessoa que é mais religiosa, né? Hoje no meio científico, se você fala de religião, de espiritualidade, você ainda é ridicularizado, né? Sendo que talvez essas pessoas, as atuais séculos 17 aí, os iluministas atuais, são tão ignorantes quanto as da Idade Média ou até mais, né? Porque acham que sabem de tudo. Já pensou alguma vez no que são feitos os pensamentos? Em todas as eras, cada geração possui suas premissas de que o mundo é plano, de que o mundo é redondo, etc. Há centenas de premissas ocultas, coisas que tomamos como certas que podem ou não ser verdadeiras. E claro, na grande maioria dos casos, historicamente, essas coisas não são verdadeiras. Então, presumivelmente, se a história servir como guia, muito do que tomamos como certo sobre o mundo simplesmente não é verdadeira. Mas estamos presos a esses preceitos sem sequer perceber na maior parte das vezes. Isso é um paradigma. E hoje em dia, assim, a física quântica, ela abriu um espaço, abriu portas, né, para filosofia, para possibilidades de universo, de vida, de religião, espiritualidade, né? Não aquela coisa tão chucra que às vezes tem, sei lá, naquele livro O Segredo, né? Que aí também já usam a física quântica como se a física quântica tivesse comprovado que o poder do pensamento consegue mover tudo, né? Então aquelas coisas de autoajuda. Não é bem assim, a física quântica não fala nada disso, mas a física quântica abriu as portas para a gente poder filosofar sobre os caminhos aí do universo, sobre as possibilidades mesmo do universo. E a gente acaba caindo na contradição lá do determinismo, né? Porque o Newton, que é o maior símbolo desse determinismo, como eu falei, ele na verdade não era nada determinista, né? Porque ele escreveu muitas coisas sobre esse mundo metafísico, esse mundo espiritual. E hoje é a mesma coisa, né? Essas pessoas que se consideram as intelectuais, né? Que ignoram tudo que é religioso, tudo que é sagrado, elas estão com base
na ciência, né? Na ciência, no próprio Newton, aí no Darwin, né? Porém, quando a gente vai ver, esses caras não eram ateus, né? O Isaac Newton não era ateu, o próprio Albert Einstein, ele era bastante religioso, né? O criacionismo e o evolucionismo. Na verdade, não precisa ser uma coisa antagônica, uma coisa pode completar a outra. É muito fácil. Em vez de pensar em coisas como coisas, você tem o hábito de pensar que tudo à nossa volta já é uma coisa, existindo sem a minha colaboração, sem minha escolha. É preciso eliminar esse tipo de pensamento. Em vez, precisa reconhecer que até mesmo o mundo material à nossa volta, as cadeiras, mesas, quartos, carpete, a câmera, inclusive, todas essas coisas não são nada além de possíveis movimentos de consciência. E estou escolhendo momento a momento dentre esses movimentos para trazer minha verdadeira experiência à manifestação. Este é o único raciocínio radical que precisa adotar, mas é tão radical, tão difícil devido à nossa tendência de que o mundo já está lá, independente de minha experiência. Não está. Física quântica tem sido muito clara a respeito disso. O próprio Heisenberg, o descobridor da física quântica, disse que átomos não são coisas, são apenas tendências. Então, em vez de pensar em coisas, precisa pensar em possibilidades. São todas possibilidades de consciência. Agora, todo mundo faz o tempo todo. Toda vez que eles olham. Quando não está olhando, é como uma onda. Quando está olhando, é como uma partícula. Quando não está olhando, tem ondas de possibilidades. Quando está olhando, tem partículas da experiência. Uma partícula que achamos que é algo sólido, na verdade existe em uma chamada superposição, uma onda ampla de locais possíveis. Está em todos de uma vez. Assim que você olha para ela, vira apenas uma daquelas posições possíveis. A superposição quântica implica que uma partícula pode estar em dois lugares, dois ou mais lugares ou estados simultaneamente. Este é um conceito muito bizarro e uma das marcas registradas do mundo quântico. Super-heróis usam superposição, com o mundo sendo faixa de realidade potencial, até escolhermos. Os heróis escolhem o que eles querem, estar em diversos lugares ao mesmo tempo, viver muitas possibilidades de uma vez só e cair em uma. A questão é, até onde você quer descer pela toca do coelho? Não dá para explicar. E qualquer um que ficar muito perdido, qualquer um que tente passar muito tempo tentando explicar, pode se perder para sempre na toca do coelho do mistério. Não tem nada determinado. Na verdade, está tudo em aberto ainda. A ciência é uma coisa que vai evoluindo, vai mudando, vai atualizando. E é isso. Aí tem o zeitgeist da época, porque em cada época nós temos conceitos determinados pelaquela época, lá, historicamente, economicamente, politicamente, sociologicamente. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
around. Choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, down, sit down, it's time to dig another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards an early grave. Então, a gente pode terminar esse raciocínio com a velha máxima de Sócrates.